Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Bangu confirmou nesta segunda-feira a transferência do atacante Lucas Oliveira para o Vasco. Jogador de 21 anos de idade, que foi um dos destaques do time alvirrubro no Campeonato Carioca, chega para ser o primeiro reforço do Vasco para a Série B. O Vasco ainda não confirmou oficialmente a chegada do jogador, mas como o Bangu já confirmou a transferência, a gente sabe que o Lucas Oliveira vai ser jogador do Vasco na Série B desse ano. E você sabe, se tem reforço chegando, se tem cara nova em São Januário, tem análise aqui no canal. Então, se é disso que você gosta, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Inclusive, aproveita para assistir os vídeos antigos aqui do canal também. Deixa o like para dar aquela moral e deixa aqui nos comentários. Você acha que o Lucas Oliveira tem condição de atuar bem pelo Vasco? É uma boa aposta do clube? Deixa aqui nos comentários. Só lembrando que o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceiro aqui do canal e que está com uma promoção constante, inclusive, para você que acompanha o meu trabalho aqui. Quem fizer o registro no link que está aqui na descrição do vídeo e usar o cupom GARONI, quando fizer o primeiro depósito, você vai receber o valor depositado em dobro. Ou seja, botou R$50, você recebe 100, botou 100, recebe 200 para fazer as apostas. Inclusive, eu estava dando uma olhadinha na 1xBet agora e uma vitória do Vasco sobre o Flamengo nessa quarta-feira está pagando R$ 7,70, uma vitória simples. Ou seja, apostou R$10 e deu Vasco, você recebe R$ 77 de volta. Então, boa oportunidade para a galera que está confiante numa vitória nessa quarta-feira começar a brincar. Aqui no link na descrição, você clica nele e usa o cupom GARONI quando for fazer seu primeiro depósito, beleza? Mas sem enrolar, vamos falar do Lucas Oliveira, novo reforço do Vasco para a temporada 2022. Atacante de lado de campo de 21 anos de idade, que vinha sendo um dos destaques do Bangu nesse campeonato, apesar da campanha irregular do Bangu. O Lucas, na verdade, é mais uma aposta do Vasco, né? Um jogador no perfil que o Vasco tem procurado no mercado desde o início da temporada. Luiz Henrique, Zé Gabriel, o Everton, muitos jogadores em início de carreira, né? Jogadores com 21, 22, 23 anos de idade, o Vitinho, que estreou agora marcando gol. Jogadores que estão no primeiro ou no segundo, na verdade, no segundo ou no terceiro ano como profissional. E é exatamente o caso do Lucas Oliveira, que teve realmente sua primeira sequência no time principal do Bangu, disputando o Campeonato Carioca nessa temporada. Fez 11 jogos pelo alvirrubro e atuou praticamente 90 minutos em todos. Foi substituído em apenas um, saindo ali aos 37 do segundo tempo. Ou seja, basicamente jogou todos os jogos o tempo todo do Bangu quando teve em campo o Lucas Oliveira e foi um dos destaques da equipe. Lucas Oliveira terminou a Taça Guanabara desse ano como o maior driblador do campeonato, 22 dribles certos, segundo dados do Footstat, em 24 tentados. Ou seja, um aproveitamento muito alto no fundamento. E é a principal característica do Lucas Oliveira. É um atacante de lado do campo que busca muito a linha de fundo. É um bom driblador, inclusive, com característica de futsal. E tem uma coisa que me agrada bastante, vou botar as imagens aqui de alguns lances do Lucas Oliveira e vocês vão reparar isso também. Ele é um jogador que, apesar de destro e muitas vezes jogar pelo lado esquerdo, ele tem facilidade de driblar também para o fundo. A gente tem visto nos times, quando você tem esse ponta de pé trocado, é o caso do Gabriel Peck, canhoto, quando joga pela direita, por exemplo, ele busca sempre cortar para dentro. O Lucas Oliveira, como é um jogador habilidoso, como eu disse aqui, tem muito característica de futsal, essa passadinha de pé por cima da bola, o drible já dominando, já driblando, ele costuma também driblar para fora. Ele tem essa facilidade de buscar a linha de fundo. Então é um jogador que gosta de dar profundidade na equipe. Não é aquele jogador de cortar para dentro e finalizar, até por não parecer ser um grande finalizador. É um jogador, por exemplo, que no Carioca fez apenas um gol. Tem um chute de fora da área, da entrada da área ali, vindo um pouco mais por dentro dessa característica que a gente falou, mas não é a dele. A principal jogada dele é realmente esse drible na linha de fundo e bate para dentro. Inclusive, é o tipo de jogada que gerou muitas oportunidades para o Bangu. O Lucas Oliveira foi o 6º jogador que mais deu assistências para finalização na Taça Guanabara. Deu apenas uma para gol, mas aí é uma deficiência também que o Bangu tinha ofensivamente, não tinha um centroavante matador. Inclusive no jogo contra o Vasco vence o Bangu por 2-0, mas na verdade o Bangu foi mais perigoso, agrediu várias vezes e o Thiago Rodrigues acabou saindo de campo como talvez o principal destaque.
Ou seja, o Bangu criava contra o Vasco, mas não conseguia concluir bem. E um dos jogadores que criava essas oportunidades era exatamente o Lucas. Mas como eu disse aqui, é uma aposta. É um jogador de 21 anos de idade que ainda toma muitas decisões equivocadas também. Ao mesmo tempo que é o maior driblador do campeonato, inclusive é também o atacante com mais desarmes certos no campeonato, é um jogador que ajuda também defensivamente, mas é um jogador também que perde muita bola. O Lucas é o jogador que mais perdeu posses de bola nessa Taça Guanabara. Até pela característica de ser esse jogador do 1 contra 1, de buscar o drible. Ele não é um construtor, não é um grande passador. É um jogador exatamente de tentar finalizar a jogada. Ou seja, ele busca sempre essa jogada individual, o que muitas vezes acaba ocasionando numa perda de posse de bola ou num passe errado, já que é um jogador que busca esse último passe. Ele não troca passes simples, né? Ele normalmente está numa zona de definição onde é mais movimentada, onde é mais pressionado. Então tende a ter maior volume de erros. E ele é, inclusive, o terceiro jogador que mais deu passes errados no campeonato, apesar de ter uma boa média. Ele acertou 87,5% dos jogos, dos passes, na verdade, que tentou no campeonato, o que para um atacante de lado de campo é significativo. Só para a gente ter uma noção, o Nenê, que não é um jogador de lado de campo, mas é o cara desse último passe do Vasco, teve 76% só de aproveitamento nos passes, e é um grande passador, né? Então a gente vê que tem um equilíbrio de uma certa maneira, mas mostra ainda algumas das deficiências na hora de tomar decisões, o que é natural para um jogador de 21 anos de idade. Para mim, o grande problema não é o Vasco contratar um jogador vindo do Bangu, por exemplo, um jogador vindo de clube pequeno. Eu acho, inclusive, válido. Quem acompanha meu trabalho no canal aqui há mais tempo sabe que eu gosto desse tipo de aposta, sou sempre a favor. O grande problema hoje do Vasco é que o Vasco precisa de atacante de lado do campo, não para ser uma aposta. Aposta o Vasco tem. O Peck é uma aposta. O Nazário jogando pelo lado é uma aposta. O Sanches, o Vinícius, o próprio Getúlio, todos esses jogadores são apostas para o lado de campo. O Vasco não tem, são certezas. É claro que a palavra certeza no futebol é muito difícil. A gente vê o Messi sendo vaiado no Paris Saint-Germain. Se o Messi pode ser vaiado, você imagina no mundo dos mortais aqui como é que não funciona. Se o Messi não está rendendo o que se espera de Messi na França, você imagina aqui no futebol carioca, a discrepância que é isso. Mas você consegue, acho que falta ao Vasco, na verdade, jogadores prontos. Talvez esse seja o melhor termo. Ou seja, jogadores que você sabe que consegue te entregar próximo de um rendimento que você precisa. Ou seja, jogadores já foram mais testados. Qual é a grande questão do Lucas? O Lucas nunca disputou uma Série B, uma Série A. O Lucas sempre disputou estadual. Então o nível de competição, o nível de exigência é mais baixo. A gente não sabe como é que vai ser esse desempenho dele jogando uma Série B. Da mesma forma, quando surge um jogador vindo da base, que a gente não sabe como é que vai ser o desempenho dele naquele momento nos profissionais. A gente pode fazer uma projeção, por isso que a gente fala muitas vezes aqui em potencial. A gente está projetando um jogador para quando ele tiver 24, 25 anos. E as apostas do Vasco são muito em jogadores de 21, 22, 23. Ou seja, jogadores que estão começando a carreira e que têm a baixa minutagem. E o Lucas é mais um desses casos. Eu acho a aposta no Lucas válida. O grande problema para mim precisa de mais jogadores exatamente para essa função. O Lucas vai compor elenco possivelmente. Se ele ganhar a titularidade, é uma surpresa. É algo casual. Não é que o Vasco que ele tem a obrigação de chegar para resolver. Então ainda falta ao Vasco um jogador para ocupar a posição de lado do campo, porque talvez seja uma das principais posições em aberto. O Peck vem fazendo bons jogos, foi destaque em alguns, foi mal em outros também, aí é a oscilação que a gente sempre fala aqui da idade, mas do outro lado não tem uma definição. O Nazário não se firma, Juninho foi testado por lá e não foi bem, Riquelme também foi testado contra o Flamengo e não fez uma grande partida, Sanches e Vinícius também são jogadores muito mais com características de entrar no segundo tempo para fazer uma correria, do que realmente serem os titulares. Então é uma posição, mesmo com a chegada de mais um reforço, que continua em aberto. Então acho que o Vasco não resolve o seu problema com a chegada do Lucas Oliveira. Pode até ser uma boa aposta, mas continua sendo uma aposta. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.